Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é uma empreendedora que tem despertado a paixão de muita gente pelos livros. Desde 2015, ela muda o cenário de espaços públicos, como praças, creches, hospitais, deixando e facilitando o acesso a milhares de livros. E tudo de graça. Hoje, são mais de 50 mini bibliotecas. O projeto é desenvolvido em Salvador e em cidades como Camaçari, Cachoeira e Mata de São João, na Bahia, e Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Raíssa Martins, a idealizadora do projeto Livres Livros. Seja bem-vinda, Raíssa. Obrigada pelo convite. É um prazer poder ampliar o alcance do movimento que a gente vem encabeçando, nesses últimos anos. Muito mais do que disponibilizar livros de graça para as pessoas em geral, esse projeto tem um quê de despertar boas práticas, Sim. boas influências na sociedade. Sim. Como é que foi a motivação para você desenvolver esse projeto? Então, eu sou filha de assistente social, de médico, A vida inteira, minha mãe trabalhou dentro de comunidades, eu acompanhei isso desde pequena, fui escoteira, então me formei em Direito. Escoteira tem muito disso, né? Me formei em Direito, então, assim, sempre teve presente na minha vida esse olhar para quem está ao meu redor, para o coletivo. É uma alegria, assim, ter tido isso como influência na minha vida. Então, sempre que eu trabalhei, em tudo que eu fiz, eu estava sempre pensando no coletivo. E quando eu abri a minha própria empresa em 2019, ou 2009, eu comecei a fazer projetos de benfeitorias públicas, Eu tinha esse desejo de trazer isso para o coletivo. E esse foi o terceiro projeto que eu fiz, e eu acho que como o livro estava muito conectado com a minha vida... Terceiro projeto nessa mesma linha? Nessa linha de benfeitoria pública. Fiz um trabalho com a Pasto do Tororó, de revitalização da Pasto do Tororó, que foi a primeira entidade carnavalesca da Bahia. Sim. Com apoio de Carlinhos Brau na época. E foi muito bonito, porque a gente tem mais de 50 aldeias indígenas na Bahia, então eles têm uma conexão muito forte com esse trabalho. O segundo projeto foi qual? Foi um projeto voltado para a música independente da Bahia. Eu fiz um guia chamado Guia Mob Art, que foi lançado na Grécia, numa feira de música internacional, e eu trouxe para esse guia toda a indústria independente, alternativa da música na Bahia. Então, hoje já está, graças a Deus, assim, a gente tem uma ampliação de olhar sobre orquestra afrosinfônica. A Rupilés trouxe uma potência para essa indústria das orquestras na Bahia, mas na época tinha várias orquestras que não era de conhecimento público. A gente trouxe essas orquestras, estúdios de produção musical, e esse guia foi lançado na Grécia, ficou no ar 2 anos, depois a gente ficou sem patrocínio, acabei tirando ele do ar. E a terceira iniciativa foi essa. Deixa eu até mostrar a magia dos sonhos. Isso. Esse livro conta a história desse projeto. Conta a história do projeto. Certamente um pouco da sua história também, não é? Sim. O meu nome, Raíssa, minha mãe tirou de um livro, O Diário de Raíssa Maritem. O livro tem uma conexão muito forte com a minha vida. Eu sempre escrevi. Esse livro quem escreveu foi eu. E foi uma forma que eu achei com uma legitimidade muito grande com a minha essência, de contar para as pessoas como isso começou, Acabou sendo um livro infantil. Na verdade, não necessariamente. Ele é um livro infantil, mas o objetivo dele ter essa característica é de conversar tanto com a criança quanto com a criança que está dentro do adulto, para a gente acreditar nos nossos sonhos, Porque eu sempre quis escrever. Então, o projeto Livres Livros, que é um projeto de dar acesso ao livro, ele viabilizou eu lançar meu primeiro livro, que agora vou estar lançando o segundo no final do ano. E foi muito lindo para mim poder escrever sobre um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito. Ilustrações lindas. O texto é seu e a ilustração de Rebeca Silva, não é isso? Rebeca é uma menina super sensível, o trabalho dela é bem artístico. Ela é moradora do bairro da Paz e tem trabalhos dela lindíssimos pela cidade, Tem um mural que foi feito na cidade, ali no Porto, com uma obra dela, tem alguns muros que ela pintou. Enfim, voltando como eu falei, para um projeto de boas práticas que tem esse propósito e tal. Como é que você motiva as pessoas para participar desse projeto? Então, assim, olha, primeiro, uma das coisas que me moveu foi, quando a gente fez a pesquisa para iniciar esse projeto, a gente passou 6 meses fazendo a pesquisa, por que as pessoas não tinham acesso ao livro,
Ou então, por que as pessoas não gostavam de ler? E a gente desmistificou essa frase, porque a gente marginaliza muito a população quando a gente cria frases que coloca dentro de uma caixa o pensamento coletivo. Então, na verdade, as pessoas gostam de ler, mas o livro é um artigo de luxo. Isso está no inconsciente de todo mundo. O livro não é para mim, eu não tenho acesso ao livro. Às vezes, mas tem muitas bibliotecas na cidade. Por que as pessoas não vão nas bibliotecas? Porque às vezes o dinheiro para ir e voltar de uma biblioteca para pegar um livro é o dinheiro da comida do dia. Então a gente não pode deixar de lado essas dificuldades que a nossa comunidade tem, né? De mobilidade, de acesso. Tem gente que na pesquisa disse que não ia na biblioteca porque o prédio era muito imponente, ela não tinha roupa para entrar ali, porque a pessoa que está na biblioteca dá risada quando uma senhora de 50 anos vai pegar um livro, um diário de uma banana para ler. Esse projeto como é que funciona? Você define espaços públicos como praças, creches, hospitais, espaços que eu citei como exemplo, e tem ali uma caixa coletora de livros. Explica melhor o funcionamento desse projeto. O objetivo do projeto é colocar o livro no caminho das pessoas. Esse é o objetivo do projeto. Então, para a gente atingir esse objetivo, a gente realiza uma pesquisa, que a gente chama de pesquisa afetiva. Então, todos os lugares que a gente pretende atuar, a gente estabelece um diálogo com a comunidade, para entender se naquele local tem acesso a livro, qual a dificuldade, quais são as barreiras. E às vezes... Então você visita comunidades, a gente vai na comunidade, se apresenta, a gente tem um projeto tal... Com a equipe de assistentes sociais, a gente estabelece um diálogo com a comunidade, a gente identifica lideranças comunitárias, a gente identifica pessoas que trabalham com cultura naquele local, como funciona a economia criativa naquela comunidade. E a partir desse diálogo, a gente vai identificando como atuar. Algumas comunidades sinalizam para a gente que não tem praça, como foi o caso do Nordeste de Amaralina, que não tinha praça, é uma comunidade gigante, com a dimensão, eu acho que é o bairro mais populoso da cidade. É um deles, sim. E não tem praça, não tem área de convívio. No caso do Nordeste de Amaralina, como é que vocês resolveram? A gente implementou o projeto no Parque da Cidade. No porque Parque a gente, ali próximo. Exatamente, a gente identificou que no Parque da Cidade a gente teria as pessoas para doar livro, que seriam os bairros de entorno, Pituba, Itaigara, Caminho das Árvores, Candial, para doar os livros, e a gente teria toda uma comunidade do outro lado, que é Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, para se beneficiar. E esses livros ficam disponíveis em que espaço? A gente criou um bosque literário no Parque da Cidade, nesse caso específico, onde a gente tem 6 mini-bibliotecas e durante um ano a gente ficou atuando com pautas dentro do parque e dentro do Nordeste de Amaralina. Quando você fala pautas, atividades? Palestras, paralelas, contações de história, oficinas. E a gente, através da pesquisa, a gente identificou qual era o desejo literário da comunidade, digamos assim, e a gente a gente distribuiu 10 mil livros, a gente tinha 30 mil reais para comprar livros de acordo com o interesse da comunidade. Então, eles, por exemplo, nessa época foi o lançamento do livro do Lázaro Ramos. E eles pediam muito esse livro, porque o livro custava R$42 na livraria, eles não tinham. Então, a gente comprou 50 livros do Lázaro Ramos, e a gente pediu a eles que eles fossem repassando para as pessoas que queriam ler. Qualquer livro pode ser doado? Responde já já Raíssa Martins, no Bahia da Gente, conversando sobre esse projeto Livres Livros. A gente volta já. Bahia da Gente já de volta, Raíssa Martins, a nossa convidada, ela que é a idealizadora do projeto Livres Livros, projeto que tem espalhado livros por inúmeras comunidades de Salvador, também no interior do estado. Qualquer livro pode ser doado, livro didático também, Raíssa? Então, foi ótimo você perguntar isso, porque assim, nosso propósito é incentivar a leitura. Então, o que a gente busca fazer? Levar à população livros que convidem eles a lerem, né? Livros com uma capa convidativa, livros que tenham histórias, que levem as pessoas a imaginar, a sonhar e a encontrar na literatura um refúgio.
Então, a gente só trabalha com livros de literatura, romance, ficção, Nada de livro autoajuda. didático de Não, matemática, física, não. biologia. A gente pede que não, mas assim, a gente do projeto que abastece as unidades, porque a gente passa de domingo a domingo Mas arrecadando. no caso de doação desse tipo de livro, vocês não destinam para outros A gente fins, orienta não? as pessoas, né? Porque como tem muito tempo que a gente já faz esse projeto, a gente, por exemplo, enciclopédia, no começo, eu ficava com o coração partido de jogar fora. Mas só que não tem jeito, é um conteúdo defasado, não tem mais funcionalidade. E quando a gente encontra assim, bibliotecas comunitárias e bibliotecas de faculdade, e você fica levando esse material em excesso, não tem o que fazer. E as bibliotecas comunitárias são as que menos recebem conteúdo apropriado, ou seja, Jorge Amado, Saramago, livros que são difíceis de chegar até eles. Então, assim, infelizmente, livros como didáticos que estão defasados, técnicos que estão defasados, como Código Civil, enfim, livros de direito, enciclopédias, a gente tem que levar para o Ecoponto. Tem um ecoponto maravilhoso no Integara, sentido Colégio de São Para Paulo. reciclagem. Para reciclagem, porque de alguma forma, por exemplo, esse espaço, o ecoponto que eu uso muito, e a Trindade, que também a comunidade da Trindade, que também trabalha com reciclagem, eles ressignificam esse material, né? Porque Você fala livros de literatura e preferencialmente em bom estado também, não é? Sim. Até para criar uma impressão de que, poxa, estou tendo acesso a um livro bem Sim. conservado. E também, Jefferson, assim, Por mais que muitas vezes o mais importante é o conteúdo do livro, né? Não, na verdade, eu acho que nesse aspecto a forma é muito importante, porque assim, doar é um ato de amor. E a gente tem que pensar assim que as pessoas menos favorecidas geralmente recebem como doação o resto, né? É verdade. É uma roupa que está furada, é um lençol que rasgou, é um livro que já está rasgado, não serve mais para o meu filho. E eu acho que quando a gente leva para eles, assim, acho não, tenho certeza porque eu vivencio isso, um livro novo, um livro com a capa maravilhosa. Tem um adolescente de 16 anos que ele falou que ele não lia, que ele achava que livro era uma coisa chata. Mas de tanto ele passar pela praça na Lúcia Magalhães e ver aquela casinha todo dia, ele começou a abrir a casinha. E aí, quando ele abria a casinha, ele via livros, assim, coloridos, bonitos. Ele começou a levar para casa porque a capa convidou ele. Aliás, funciona dessa forma? É livre. A pessoa chega lá, tem acesso ao livro e leva para casa? É livre. Mas com a obrigação de devolvê-lo ou não necessariamente? A gente propõe, leve um, deixe um. Claro. Mas a sociedade, a gente sabe que funciona. Quem pode doa, quem não pode pega. A unidade fica aberta 24 horas. Então é uma rotatividade. Incrível. Já se estimou quantos livros esse projeto já disponibilizou para o público em geral? A gente, assim, estima pelo que a gente distribui, né? Então, a gente já distribuiu mais de 50 mil livros para a população. A gente tem uma biblioteca, um acervo fixo, que tem mais de 5 mil livros. E a gente... Existe um acervo fixo, então... Existe um acervo fixo. Que é numa sede do projeto? É na sede do projeto, que fica no Caminho das Árvores, em frente à Praça dos Eucaliptos. É uma casa e lá tem uma biblioteca e a gente tem duas formas de ter acesso a esse acervo. Uma forma é o clube de leitura, que foi uma forma que a gente encontrou de ter investidores no projeto. As pessoas fazem um cartão de clube de leitura, viram um livreiro oficial do projeto. E esse livreiro adota uma pessoa da comunidade. Então, a gente tem uma lista de pessoas da comunidade que gostam de ler. E aí, quando ela é adotada, a gente faz um trabalho pessoal, tipo personal literário com eles. Qual o livro que você quer? A gente vai atrás desse livro para levar para ele, para continuar mantendo ele dentro desse ciclo delicioso que é o ciclo da leitura, né? Você falou que são várias atividades paralelas desenvolvidas também, não é? Contação de histórias, oficinas, palestras. Isso em todas esses espaços públicos onde o projeto é desenvolvido ou em alguns espaços específicos? Infelizmente, a gente não consegue fazer em todos porque isso demanda investimento, né? Mas a gente consegue, em alguns momentos, apoio de empresas privadas e, como na região de Camaçari, que a gente tem apoio de uma empresa, a gente faz um trabalho completo. Então, a gente trabalha com a comunidade, levando para eles ações de fomento e ações que potencializam o talento que já está presente na comunidade. Então, a gente já fez oficinas literárias, a gente já fez oficina de poesia de quebrada, a gente já fez oficina de comunicação através da arte, como usar a arte para comunicar o que a gente quer. Então, hoje você chega na Aldeia Hippie, você vai encontrar várias placas de comunicação na Aldeia Hippie que foram feitas através de uma oficina. Os profissionais que participam dessas atividades são remunerados ou são voluntários? A maioria deles a gente busca remunerar, nem que seja com um valor mínimo, porque a gente acredita que
a arte precisa desse investimento. Então, a gente busca sempre remunerar essas pessoas. Tem uns que não aceitam ser remunerados, mesmo quando a gente tem dinheiro. Eles falam, usem esse dinheiro para o projeto. Mas a gente busca remunerar, sim, os profissionais. Então, por isso que a gente, assim, quando tem gente que se oferece para fazer um trabalho voluntário, a gente aceita, é muito bem-vindo, mas também a gente já aprendeu que esse trabalho voluntário, ele é pontual, ele não é regular. Então, quando a gente precisa fazer um trabalho continuado numa comunidade, a gente precisa desse investimento para garantir essa presença continuada para a gente atingir uma métrica mínima do resultado que a gente quer. Eu falei no começo que esse projeto é desenvolvido em Salvador, tem cidades do interior do estado também, Camaçari, Sim. Cachoeira e Mata de São João, e Cachoeiro do Itapemirim. Foi parar lá no Espírito Santo também. Foi parar no Espírito Santo, foi um convite de uma empresa privada que queria que a gente levasse o trabalho para lá. E a gente fez um trabalho super bonito, que tem até uma história linda, que eu vou te contar agora rapidamente, que numa das praças que a gente foi implementar o projeto, a senhora que varria a praça a vida inteira, ela disse assim pra gente, isso não vai dar certo aqui, minha filha, ninguém gosta de ler, esses meninos hoje só querem saber de droga, de futebol. Aí eu falei com ela assim... O lugar é esse. Eu falei, calma, que o lugar de livro é na calçada. E aí, quando a gente implementou o projeto, que a gente começou a instalar a casinha lá, e ela viu que ia virar realidade, ela se aproximou da gente e falou assim, vai ter? Vai acontecer? Vai. Eu posso pedir um favor? Se vocês conseguirem o livro do Pequeno Príncipe, vocês me dão? Por que você quer esse livro? O nome dela era Marinete. Marinete, por que você quer esse livro? Ela falou assim, é o sonho da minha vida, esse livro. E aí, quando ela falou isso, eu falei, fica aí. A gente saiu correndo, comprou o livro, trouxe para ela. E aí ela foi contar a história, né? Que quando ela era pequena, o pai contava histórias que ele ouvia do Pequeno Príncipe dentro de casa para os filhos. Mas ele nunca pôde comprar o livro, então ele contava como ele ouvia, onde ele achava o livro bonito, ele ouvia as histórias, ele inventava um pouco. E naquele momento da vida dela, a família estava toda separada. Cada filho foi para um lugar, pela dificuldade financeira, um foi morar com a tia. E o fato da gente dar o livro para ela trouxe a família de volta para ela. Olha só, a magia do livro, hein? O poder do livro. Fantástico. E esse projeto, ele também é elogiado nacionalmente, eu sei, porque foi vencedor de um edital. Sim. Não é verdade? A gente vai saber que história é essa no próximo bloco. Raíssa Martins é a nossa convidada no Bahia da Gente. Já estamos de volta. Nossa convidada Raíssa Martins, idealizadora do projeto Livres Livros, uma empreendedora com visão de futuro e elogiada também nacionalmente. Vocês ganharam o edital Movimento Bem Maior. Sim. Que história foi essa, Raíssa? Teve um edital, né, que foi lançado em junho desse ano. É um edital de 4 empresários em rede nacional, grandes empresários. Eles fizeram um fundo de investimento e abriu o edital para a benfeitoria pública, né? Editais de pessoas da sociedade civil, coletivos e ONGs que poderiam se inscrever para concorrer. Foram mais de 2.000 projetos inscritos no Brasil todo. Nós ficamos em 14º projeto mais votado do Brasil. E foi muito bacana, porque a Bahia teve 6 projetos contemplados, além do nosso, né? Mais 5. O projeto Abraça Microcefalia, uma escola no Cabula, que é a escola Projeto Crianças da Vila. Teve um projeto em São Caetano, enfim, foram 6 projetos. Isso foi bem bacana, porque geralmente os projetos da Bahia são excluídos, não são contemplados por editais nacionais. E com isso, viabilizou a gente ter a sede do projeto, que é esse espaço no Caminho das Árvores, que é uma casa que tem um acervo fixo de livros, que a gente tem reforço escolar gratuito para meninos da rede pública, que a gente tem atendimento com psicólogos voluntários para meninos da rede pública. A gente tem na quarta-feira um voluntário com deficiência visual, que ele dá aula de teclado. E uma das alunas dele é uma menina que tem síndrome de Down. É super lindo ver a aula deles dois. Então, é uma casa de acolhimento, assim, de fortalecimento. Você está se referindo à sede do projeto, que foi resultado desse edital. Caminho das Árvores, em Salvador. Exatamente. E isso resultou também em apoios de empresários, como, por exemplo, Luciano Huck. Luciano Huck é um dos empresários desse edital. Ele e tem mais algumas empresas.
o presidente da MRV, da Cirela. Então, é muito relevante ações como essa, porque são investimentos privados junto com o apoio de instituições públicas. Há iniciativas da sociedade civil que, de fato, vai gerar a mudança que a gente precisa para o nosso país. Porque é uma união necessária, né? Sociedade civil, poder público e poder privado juntos, sendo a mudança que a gente quer para o nosso país. Essa é a fonte de renda que o projeto tem hoje? Não, na verdade, esse edital, ele favoreceu a gente ter uma sede, que favorece a gente ter voluntários, que favorece a gente vender produtos para levantar receita, inclusive o livro, que favorece a gente realizar oficinas, lançamento de livros, que geram receita para o projeto. A gente tem a moeda social do projeto, que é o livro, que as pessoas compram e esse dinheiro é revertido para o projeto. A gente tem iniciativas que a gente cria dentro da sede hoje. Então, assim, ter a sede foi um palco fundamental para a gente agregar apoio. Você tem que pensar em alternativas para a gente está sempre trabalhando, captar recursos, porque edital chega e nem sempre volta também. Exatamente. Né? Então, a gente trabalha pela sustentabilidade do projeto. Por isso que a gente cria iniciativas que a gente chama de moeda social, como o Clube da Leitura, o livro e produtos de comunidade, porque a gente pega produtos das comunidades onde a gente atua e a gente leva para a sede do projeto e a gente vende para a sociedade. Metade da receita fica com a gente, metade da receita fica com a comunidade. Teve uma experiência no loteamento Aquários, Teve uma experiência em Salvador, que queria que você falasse um pouco mais também. No loteamento Aquários, a gente instalou o projeto, né? Foi uma das primeiras unidades, foi a segunda unidade que a gente instalou em Salvador. Ela foi no Dia dos Namorados. Loteamento Aquários, no bairro da Pituba, em Salvador, não é? Foi no Dia dos Namorados e a gente distribuiu balões de coração com poesia para as pessoas que passavam na praça e colocamos livros de romance. E essa unidade, ela ficava lá na praça, ela tinha uma importância, mas ela não funcionava em pleno vapor como ela ganha, Ih, me embolei aqui, mas depois vocês cortam. Vamos cortar não. Vai assim mesmo. Não, porque assim, essa unidade ela ficava um pouco esquecida ali, né? Não tinha tanto apoio. E quando a Associação dos Moradores se fortaleceu naquela região, eles resolveram olhar para ela e falar assim, não, vamos abraçar isso aqui como um movimento de cultura importante para o bairro. E aí eles criaram um espaço literário, com um banco, todo com afeto, né? Que eu costumo chamar que uma coisa que movimenta a sociedade também é o afeto, é o cuidado um para com o outro. Então, eles fizeram a inauguração, teve a presença de Mabel Veloso, da Companhia Subversiva Dizedores de Verso. A gente recitou poesia à tarde com presença de criança, cachorrinho, famílias. E eu acho que é essa ocupação que faz a diferença, né, nos espaços públicos. Espaços públicos ocupados diminui a violência. Espaços públicos ocupados favorece o convívio social. Espaços públicos ocupados é a mudança que a gente precisa na sociedade. É mais do que consenso hoje em dia, não é? De que iniciativas que se voltam para o fortalecimento da cultura, da educação, do acesso à informação, transforma as pessoas, não é? Sim, empodera, e, na melhor né? das hipóteses, transformando num sentido de mundo melhor, não é? Sim. É o que te move, você enxerga, inclusive, crescente esse movimento ou ainda tem muito espaço para ser ocupado, Raíssa? Eu costumo dizer assim que somos o que espalhamos, não o que a gente junta. E hoje eu percebo que essa semente que a gente vem deixando na sociedade, ela cresce. Então, o que a gente recebe, né, retorno das pessoas, a gente percebe que cresce. Então, eu percebo também que existem muitas outras iniciativas nascendo na sociedade através da mão de cidadãos, né? Das mãos dos cidadãos. E isso é muito potente, porque a gente se multiplica. A gente deixa de esperar só do poder público e a gente se multiplica, se empoderando da nossa autorresponsabilidade como cidadão. Você falou uma coisa muito sábia, não é? Deixa de esperar do poder público. Sim. E toma a própria iniciativa. Porque é nossa responsabilidade também, exatamente. Né? Quando você se conscientiza de que, poxa, muitas vezes está de fato nas nossas mãos, não é? A faca e o queijo está na nossa mão. Tudo bem, poder público tem suas responsabilidades a serem cumpridas também, mas nós, enquanto cidadãos, temos que só
se conscientizar, se despertar para esse potencial que certamente vai nos alavancar, né? Toda comunidade, toda cidade que é desenvolvida hoje, você percebe que o cidadão tem uma atuação potente. Para os países de primeiro mundo, as cidades desenvolvidas, a ação cidadã, ela é potente. Então, assim, cada um de nós se movendo em prol da benfeitoria pública, nem que seja 1 hora por dia, nem que seja em algum momento de você passar e falar assim, não, esse lixo está no chão, eu posso pegar, isso aqui está quebrado, deixa eu consertar. Tem coisas que estão ao nosso alcance, até quando a gente coloca o nosso talento a serviço, em algum momento, a gente está empoderando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, se a gente quer uma mudança, a gente também tem que ser parte dessa mudança, né? E eu acho que isso vem com o amadurecimento da nossa população. É cultural isso. Raíssa, parabéns pela iniciativa, que seja de fato uma semente para inspirar muitos outros novos projetos, pessoas, enfim, pessoas que têm o sentimento do bem no coração e é tudo que a gente precisa. Parabéns. Raíssa Martins, idealizadora do Livres Livros, e muito obrigado. Obrigada pelo convite. Convido a todos a acessar o site, conhecer mais sobre o projeto www.livreslivros.com. Participem, seja parte desse movimento e de outros tantos que existem na sociedade em prol do coletivo. Maravilha. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.